Então, uma queixa bastante comum dos visitantes é: a igreja me recebeu, mas ela não me acolheu. Muito do que nós fazemos hoje na rede foi inspirado nesse livro aqui, Tornando-se uma Igreja Acolhedora. O João já deu um spoiler aqui da minha apresentação, do meu workshop, que o visitante ele tem 7 minutos para decidir se ele vai continuar com a gente ou não. Ele vai decidir se ele vai se tornar participante daquela comunidade antes dele ouvir a mensagem, antes dele ouvir o louvor. Os primeiros minutos são cruciais. Então, a gente toma muito cuidado no acolhimento para a gente não ficar restrito aos nossos grupinhos santos que a gente fala. Às vezes a gente fica entretido com o nosso nicho ali, com os amigos, com os nossos irmãos, que a gente já tem comunhão e acaba ignorando aquele visitante que está chegando pela primeira vez na nossa igreja. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Por que acolher? 7 minutos é tudo que você tem para causar uma primeira impressão positiva. Nos primeiros 7 minutos de contato com a sua igreja, seus convidados de primeira viagem saberão se voltarão ou não. Isso acontece antes que um único cântico de adoração seja cantado e antes que uma única palavra da mensagem seja proferida. Então, a nossa missão como igreja, a gente chove no molhado lá, a gente grava os comentários sempre sobre isso. É levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e a gente quer transbordar desse amor para quem está chegando na nossa igreja pela primeira vez. A gente sempre fala isso lá na rede, todo domingo é a primeira vez de alguém. Nós acolhemos cerca de 100 famílias a cada culto. Então, isso a gente identifica o visitante com o cartão, né? Quando ele chega lá pela primeira vez, a gente dá esse cartão aqui, um por família. Então, são cerca de 100 famílias a cada domingo lá com a gente. Então, a gente toma isso com muito zelo, muito cuidado, porque o que a gente faz tem um impacto eterno na vida das pessoas. Então, vou falar um pouquinho de princípios, práticas e preferências do acolhimento. Princípios: acolher os visitantes da rede, porque quem recebe vocês recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, lá na sala VIP, a gente acolhe. O primeiro passo é acolher o visitante de primeira vez. Isso acontece quando ele chega lá no estacionamento. Depois, mais para frente, eu vou discorrer um pouco sobre a segunda parte, que seria esclarecer e encaminhar ele lá dentro do espaço, lá com a gente, na igreja rede. Então, acolhemos os visitantes para mostrar o amor de Deus. Nós fazemos isso em resposta à graça que nós recebemos gratuitamente do Senhor. O acolhimento não é um fim em si mesmo. Então, eu vou falar um pouco sobre as nossas práticas. O João falou aqui que lá na rede a gente usa uma linguagem simples. A gente brinca lá que a gente não fala o cretês, né? A gente não fala tudo que pode distanciar o visitante para aquele que não está familiarizado com uma linguagem de um cristão que já vem de berço. A gente simplifica tudo. Até porque a Igreja Rede foi uma igreja pensada para pessoas que não gostam de igrejas, né? Só que a proposta deu tanto certo que acabou atraindo pessoas de diversas denominações. Lá também a gente tem isso de práticas de criar ambientes irresistíveis onde as pessoas consigam desenvolver comunhão uns com os outros, influência com os de fora. Então, aqui no vídeo, vocês viram que a gente usava a secretaria da escola, a gente descaracterizava aquele ambiente, deixava ele o mais aconchegante possível para acolher os visitantes de primeira vez. Lá a gente oferecia um café para essa pessoa, para esse visitante, uma coisa super simples, um bombonzinho, ouro branco. A gente conquistava o visitante com um simples bombom. Inclusive, depois do nosso workshop vai ter ali para vocês, de primeira vez, para agradar vocês, né? E as nossas práticas passam por pessoas.
pessoas que vão chegar lá no espaço para serem acolhidas porque vieram trazidas por um amigo, acabam até indo empurradas, vamos colocar assim. Mas vão ter pessoas que vão chegar totalmente quebrantadas pela mensagem, querendo fazer parte da comunidade de Jesus, querendo mais daquilo que ela recebeu do culto, ansiosos por saber qual que é o próximo passo, e daí entra o time de voluntários para orientar essa pessoa nesse processo. Então, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A Jaque falou aqui sobre o nosso CEP, que a gente fala, que nos orienta enquanto voluntários, que é o compromisso, excelência e paixão. A gente, é isso que nos motiva, nós estamos ali por causa de Jesus, é tudo sobre Jesus. A excelência em servir passa por isso, né? Tudo que a gente faz porque a gente está fazendo para Deus, né? A gente assume isso com muito compromisso. Os visitantes têm um conhecimento pequeno sobre a sua igreja, eles estão tendo as primeiras impressões das áreas que você nem repara mais. Esse escritor aqui desse livro, ele é um consultor de igrejas norte-americano e ele passou por diversas igrejas, ele entrevistou esses visitantes e os visitantes, eles deram feedback do porquê eles não retornavam nessas igrejas. E eles descreveram essas questões de acolhimento, que ele não se sentiu isso, mas eles também descreveram situações da igreja como instalação, com a pintura descascada, um banco que está o estofado rasgado, a questão de higiene. Então, assim, às vezes são coisas que passam desapercebidas para a gente que já faz parte daquela comunidade, mas o visitante ele está de olho em tudo, então a gente coloca muita atenção aos detalhes. Eles estão decidindo se voltarem ou não. Alguns deles podem estar tomando decisões que terão um impacto eterno. É um detalhe, é uma coisa simples, mas isso pode estar afastando o visitante da igreja. As dependências da sua igreja dizem: você é bem-vindo ou nós não nos importamos com você? Então, uma linguagem simples, não usamos termos técnicos ou restritos ao nosso contexto religioso. Uma linguagem completa, então a gente pratica muita escutativa, a gente ouve a demanda daquela pessoa, entende o que ele precisa e encaminha ele para o próximo passo com a gente. E a gente também tem que ter sensibilidade para entender com quem que a gente está conversando, né? Às vezes, então, tem pessoas que elas precisam, são mais ansiosas, então, às vezes você precisa ser efetivo e falar de uma forma curta, né? Que tem pessoas que têm dificuldade de manter a atenção se você fica discorrendo muito. Então, a gente usa essas práticas. Ambientes irresistíveis. Hoje, no nosso espaço novo, nós não temos mais uma sala fechada, né, onde os visitantes vão até nós e tem ali um café, mas a gente continua entregando o bombonzinho, né, para agradar ele. Mas isso a gente pode, no futuro, a gente tem um projeto para poder ter esse espaço, porque às vezes as pessoas querem pedir uma oração, você tem um ambiente um pouco mais fechado, a pessoa se sente mais confortável em desabafar, se contar um problema. Tem casos de pessoas que chegam lá com problemas com o filho, passando por divórcio, precisando de acolhimento, e então a gente, um ambiente fechado seria o ideal para o acolhimento. Então a gente sempre fala assim, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Então quem sabe Deus quer te usar, né, para ser bênção na vida de alguém através do acolhimento. Com relação à comunicação, o site e as redes sociais da igreja também passam por esse crivo, porque no livro ele também relata a situação de um visitante chegar na igreja no horário de culto errado, porque a informação estava incorreta no site da igreja, por exemplo. Então, isso é muito importante, estar sempre de olho se a mídia está atualizada, porque isso faz parte também, a
comunicação assertiva para atrair as pessoas, né? Isso pode gerar um desconforto, né? Imagina, a pessoa se preparou, chegou na igreja, o culto já está acontecendo e ela chegou atrasada por conta de um gargalo de informação. Então, o processo de acolhimento na rede, ele começa lá no estacionamento, através do pessoal, dos voluntários do estacionamento. Lá, a pessoa que chega pela primeira vez, ele vai ser recepcionado com uma plaquinha. Se é a sua primeira vez, pisca o farol. Então, o voluntário ali do estacionamento vai direcionar ele para uma vaga especial de primeira vez. Depois disso, ele vai passar pelo voluntário da sala VIP e nós vamos identificar esse visitante com esse cartão aqui que tem informações de como a rede funciona como igreja, quais são as nossas programações. Nesse primeiro momento, a gente não fica apresentando o cartão para o visitante, a gente só ensaia o nosso melhor sorriso e vai lá, bem-vindo. E de regra a gente pergunta, né? Porque passam muitas pessoas lá na igreja. Então, bem-vindo, é a sua primeira vez? A pessoa diz que sim. Então a gente cuida para que ela tenha uma experiência maravilhosa ali com a gente. Poxa, qual é o seu nome? Ai, Nayara, é uma alegria para nós como igreja ter você aqui. E a gente identifica a necessidade daquele visitante. Se ele está com uma criança pequena, se ele tem um filho adolescente, e daí a gente encaminha ele ali para a área que ele precisa, seja para o check-in do Kids, seja para o check-in do Pulse, que é o ambiente de pré-adolescentes de 10 a 12 anos. Então a gente acompanha esse visitante e nesse inteirinho a gente vai se conectando, vai sabendo mais da vida da pessoa. Ai, que legal, você pode dar a tua mesa, e vai batendo papo, ou acompanha essa pessoa até o espaço do culto. Isso daqui, esse cartão, ele é essencial para as próximas áreas que vão passar, né? Que ele vai passar a conexão, e daí a minha amiga Tânia vai falar um pouco sobre o conexão, qual que é a abordagem, então aqui o pessoal, os voluntários, então o cartão VIP fica fácil para a igreja entender que ele é um convidado VIP ali, para nós é muito especial ter ele com a gente. A sinalização, a gente tem ali marcando qual que é o espaço onde que ele pode encontrar um voluntário no espaço VIP. O check-in de primeira vez também, o visitante tem um acolhimento todo especial, conforme a Jaque mencionou. E daí entra a galera do Conexão, que a Antônia vai falar como que funciona. Oi, gente, boa noite, eu sou a Tamires e vou falar um pouquinho dessa parte aqui do Conexão, que é uma parte desse processo de acolhimento. Como a Dai falou, ele começa desde o estacionamento e ele vai passando por diferentes partes. E cada parte ela é essencial, a gente não pode diminuir nenhuma delas. Todas são importantes, todas têm o seu papel. E algo que eu gostaria de compartilhar antes de falar da nossa parte de execução, realmente de conexão, na verdade, falar que a gente sempre, isso vale para todos os ministérios, não só para conexão, mas a gente sempre se reúne antes de começar a servir. Então, a gente chega mais cedo na igreja, é muito importante chegarmos de forma pontual, e a gente conversa entre nós oramos juntos, porque a gente precisa lembrar do porquê que a gente está aqui. Então, mesmo que seja só para ficar de pé e sorrir para as pessoas, tem um porquê a gente está fazendo tudo isso. Então, a gente gosta de sempre, a cada domingo, a cada serviço, lembrar: nós estamos aqui para levar as pessoas para um relacionamento crescente com Jesus. Então, como que a gente faz isso estando de pé e sorrindo? É possível? É possível. Então, a gente precisa se lembrar disso a cada domingo. E, claro, sempre orando pelas pessoas que vão chegar, orando pela nossa postura mesmo, né? Nossa atitude, porque às vezes a gente não está muito bem, às vezes a gente não está muito afim de sorrir bem naquele dia, mas é um dia que pode ser muito especial para quem está chegando, e eles precisam daquele sorriso, eles precisam daquele acolhimento, daquela atenção da nossa parte. Então a gente ora para a gente se preparar para esse acolhimento que é tão especial. E é muito fácil a gente entrar no automático. Então esse é o cuidado que a gente tem. Não é só mais um domingo onde eu tenho que ficar lá de novo no cantinho sorrindo, mas na verdade é um domingo que eu tenho o privilégio, eu tenho a oportunidade de levar pessoas, de apontar para essas pessoas para Jesus. Imaginando o que nós fazemos então no Conexão, é a gente pensar que formas, que estratégias que a gente pode ter para levar as pessoas para o relacionamento crescente, né, com Jesus através do Conexão. E uma delas é a nossa vestimenta. Então, assim que as pessoas chegam na rede, né, chegam na nossa igreja, elas vão olhar para a gente.
olhando toda hora para achar para ver qual é o nome da pessoa que está sorrindo para elas. Isso é muito importante, porque somos pessoas, nós temos nomes, então a gente se identifica primeiramente. E também tem a questão, bom, da vestimenta, então nós usamos a camiseta de voluntário, a gente até se preocupa com a calça que a gente vai usar. Então não é qualquer calça, é calça jeans, é um azul escuro, um preto, para combinar com a camiseta do voluntário, para a gente ficar todo mundo padronizado, isso também é importante. Outro detalhe é a postura. Muito importante. A gente quer sorrir e receber as pessoas com a nossa melhor postura. Então não adianta a gente ficar assim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bom? Pode ir ali, vai ali no cantinho, tá bom? Não, postura. E a gente tem toda a nossa equipe se ajudando. Ei, postura, né? Sorriso no rosto. Né? Não é simplesmente oi, tudo bom? Não, é pra gente sorrir. É pra gente ficar com a postura. A gente está recebendo. Aquele é o nosso domingo. Aquele é o nosso momento de servir. Então, eu tenho a minha parte. Então, a postura é super importante. E também o sorriso. Para mim é muito fácil sorrir. Então, eu estou sempre sorrindo. Mas é engraçado porque tem gente que chega com uma cara tão fechada. E eu sorrio mesmo assim. Ao invés de eu ficar fechada também, né? Falar, a pessoa nem está olhando para mim, nem olha para ela também. Não, eu olho, eu tento encontrar o olho dela, tipo, bom dia, tudo bem? Mesmo que ela não olhe direito, mesmo que ela só passe de ouvir, não tem problema. Mas o meu papel é encontrar o olhar dela e falar bom dia, seja muito bem-vinda. Mesmo para as pessoas que já vêm todo domingo. Então a gente tem sim o cartão VIP e é muito bom que as pessoas entrem no cartão VIP para a gente poder saber que elas estão ali pela primeira vez. Mas o nosso cuidado não é só com elas, é com as pessoas que também vêm todos os domingos. Você é bem-vinda mais uma vez. Outra questão que importa é a nossa atenção. Enquanto a gente está servindo no Conexão, a gente tem 3 momentos ali do serviço. No início do culto, ou até antes mesmo dele iniciar, no durante e no final do culto. Então, no início, obviamente, a gente tem que estar muito atento, porque as pessoas estão entrando o tempo todo. Então, é aquela atenção de quem está chegando aqui? Estou vendo que é um casal. Deixa eu já pensar, tem um lugar para um casal? Nossa, tem um casal. Ok. Quando a pessoa chegar, eu não vou esperar ela chegar aqui para falar oi, tudo bem? Quantos lugares vocês precisam? Não, eu já vi que é um casal, eu já consigo ter essa atenção com esses detalhes. E também a proatividade, então agir rápido, né? Como que eu posso já ir pensando onde ela vai sentar? Estou vendo aqui, por exemplo, a gente tem a escada aqui. Poxa, até a pessoa subir a escada, eu já vi quantas pessoas estão subindo, eu já vi se é uma pessoa de mais idade, eu já vi se tem criança, então eu já consigo, antes mesmo dela me ver, eu já consigo organizar o ambiente, né? Eu já sei, opa, são 2 pessoas, né? Vem comigo, né? Sejam bem-vindos. Tem mais um? Tá aguardando alguém? Aguarda aqui, vamos ali. Então, proatividade, essa atenção é essencial, faz muita diferença. Tem muita gente que olha pra gente e fala, nossa, obrigada, bom dia para você também. Porque elas percebem que foi uma atenção muito atenciosa, né? Uma atenção bem dada. Isso também é importante. Então, a minha atitude importa. E nós trabalhamos também de forma estratégica. Então, tem os pontos específicos onde o pessoal da conexão fica, onde se posiciona. Então, seja na entrada, seja no cantinho. E a gente coloca pessoas também que têm mais facilidade de sorrir, de falar. Deixa lá no ponto mais estratégico, bem na porta. Outros que falam, eu quero tanto receber, mas eu sou um pouquinho tímida. Onde que eu fico? Fica um pouquinho aqui mais no canto, não tem problema. Mas a gente vai treinando, né? Então, olha, hoje tenta ficar num lugar diferente, que é válido também. Tenta, né, se abrir, sorrir mais, você consegue. Então, tudo isso também é importante. E nós precisamos direcionar as pessoas da melhor forma. Então, a gente precisa recebê-las da melhor forma e direcioná-las. Quem é do Conexão tem que saber de tudo. Onde as coisas estão. Se bem hoje tem uma entrada que está interditada, a gente precisa saber também. As pessoas precisam saber. Então, a conexão entre o nosso time, ou seja, por WhatsApp, no grupo do WhatsApp, né, com os líderes, pessoal, fiquem atentos a isso, fiquem atentos àquilo, para a gente conseguir, então, direcionar as pessoas da melhor forma, para que elas possam ter, então, ali um momento muito bom no culto. Durante o culto, atenção também, a gente não fica ali olhando para o teto ou até se distraindo com o culto em si, mas a gente fica observando as pessoas. Já teve pessoa que passou mal durante o culto. E para a gente acionar uma outra equipe, né, de primeiros socorros, a gente precisou estar atento. Se a gente estivesse olhando a pessoa passando mal, né, já se movendo de uma forma diferente ali, ou se abanando, se, né, não estando muito estando inquieta, isso é importante, a gente precisa estar atento durante o culto também. E no final
tirar esse diabo, falar boa semana, um ótimo domingo, precisa de alguma coisa? Precisa na sala VIP? O senhor da sala VIP, olha, por aqui, vai lá, seja bem-vindo mais uma vez, e por aí vai. Então a gente ir até o final, do início até o final, ter essa atenção, ter essa proatividade, e acima de tudo, o amor de Jesus, que as pessoas percebem, né, através das nossas atitudes. Obrigada, Tânia. Então, lá na rede, no Boas-Vindas, nós não temos esse momento de exposição do visitante. Aí o pastor Thiago Cata, os pastores se alternam nesse Boas-Vindas, e ele só repete o quanto esse visitante de primeira vez é especial para nós, e reforça para esse visitante passar no espaço VIP após o culto, que ele pode se conectar com a igreja, ele pode receber uma oração se ele desejar, mas não tem essa exposição de ficar em pé, de cantar uma música, é uma forma mais leve, por assim dizer. Então, esse é o processo do acolhimento. Depois, no final, ele passa para o espaço VIP, onde ele vai ter esse momento de tirar as dúvidas, se ele tiver. Como que eu faço para me tornar membro dessa igreja? Eu amei isso daqui, eu quero fazer parte dessa igreja. Então, ali a gente orienta qual que é o processo para ele conhecer mais sobre a igreja. Lá nós temos um processo de membresia, que são os 4 passos que nós falamos. De repente, esse visitante tem uma dúvida teológica. Lá no espaço do acolhimento não é um espaço para a gente tirar dúvidas teológicas, mas também a gente não diz não sei. Ou algo do tipo. A gente direciona esse visitante para os passos, porque no terceiro passo do que nós temos, ele vai ter todas essas dúvidas sanadas. Então, ali, se ele quiser uma oração, ele vai ter, a gente vai ouvir, praticar a escutativa, entender qual que é a demanda daquela pessoa e encaminhar ele para a gente. Tem filho pequeno, a gente vai falar sobre quais atividades a igreja oferece para aquela criança, para o adolescente. Se é uma pessoa adulta, na faixa etária dos 25 anos, tem 25 mais, lá que acolhe pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, acima de 25 anos. Então, a gente ali, o voluntário da sala VIP, vai poder direcionar aquele visitante da melhor forma possível. Feito o atendimento, nós vamos preencher um formulário com as informações daquele visitante. E durante a semana ele vai receber uma mensagem padrão ali de contato, direcionando ele para se inscrever para os passos, para se tornar um membro. Ele não é obrigado a se tornar um membro, ele pode conhecer mais sobre a nossa história e definir se ele vai continuar ou não com a gente. Também ele vai receber, se ele precisar de aconselhamento, um link para ele buscar uma ajuda. Se a gente entender que é algo urgente, a demanda da pessoa, a gente já encaminha direto para o pastor, porque pode ter casos, a pessoa chega ali, uma questão talvez de suicídio, divórcio, tantas outras coisas, a gente já encaminha diretamente para o pastor. Ou também, se ele quiser crescer no relacionamento com Jesus, nós temos uma plataforma de crescimento espiritual, que é o Rede College, que são vários cursos para formação espiritual. Ele também recebe um link para ele poder se inscrever. Então, dentro do processo da rede, tem um culto público, né, que acontece aos domingos, às 10h30, às 18 horas, é sempre o mesmo culto. Depois tem os passos para ele se tornar um membro, caso ele decida ficar com a gente. No passo 1 é a nossa história, no passo 2 quem é Jesus, no passo 3 o que nós queremos, daí entra essa parte doutrinária. E o 4º passo, o voluntariado. Na rede, todo membro é um voluntário e você decide servir pela sua área de afinidade, vocação. Tem muitos ministérios disponíveis. E depois disso você vai participar de um pequeno grupo. Primeiro serão Sepensa Igreja, Repensa Espiritualidade. Depois disso você vai para um pequeno grupo voltado por afinidade, por seu momento de vida. Solteiros com solteiros, homens com homens, solteiros, mulheres com mulheres, faixa etária, casados com filhos, enfim. E o serviço. Então, isso tudo faz parte do processo de crescimento espiritual que a gente entende como igreja. E se você também decidir crescer ainda mais no seu relacionamento com Jesus, tem o Red College para você. Tem cursos de estudo de sua Bíblia, tem cursos de diversos livros bíblicos, e é assim que a gente funciona como igreja.
fazemos, ele tem um impacto eterno realmente na vida das pessoas. Pode parecer uma bobagem, né? Mas tudo que a gente faz, quer passar qualquer coisa, né? Quer com mais, quer com mais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, um sorriso, uma coisa de mão, você ver a pessoa, pode transformar realmente a vida de alguém. Eu quero contar para vocês 2 testemunhos aqui. São pessoas, uma família, a Bruna, que hoje ela está lá em Lindóia ou em Bueno Grandão? Bueno. A Bruna, essa primeira aqui da foto, que está com o nosso pastor, o Rafa Estelita, ela passou pelo acolhimento comigo na sala VIP. Hoje ela chegou solteira, faixa etária dos 25+, ela se conectou com o Ministério dos 25+, criou relacionamentos significativos e agora em abril ela se batizou. Foi muito especial poder assistir essa decisão dela. Essa família também passou pela sala VIP e todos se batizaram juntos. Então, é um ministério do acolhimento onde você pode acompanhar o desenvolvimento da pessoa ali na igreja. De repente, a pessoa ali chegou, está frequentando os cultos, daqui a pouco está vestindo uma camiseta de voluntário, daqui a pouco está decidindo descer as águas. Então, isso é muito especial para nós. Então, para refletir e praticar, pense em como o visitante se sente. A sua igreja diz: você é bem-vindo aqui ou nós não nos importamos com você? Quais processos da sua igreja pode praticar para que